Nesta videoaula vamos falar sobre potenciação. Então, um produto que tenha fatores iguais, como por exemplo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, esse produto ele pode ser escrito na forma de uma potência. Então, a base, em que é o fator que se repete, no caso aqui vai ser o 2, e o expoente vai ser a quantidade de vezes que esse fator se repete, que no caso aqui é 4. Então nós vamos ter a base e o expoente. Vamos considerar inicialmente as potências com expoente inteiro, positivo. Vamos ver alguns exemplos. Então, por exemplo, 5 elevado a 3, 5 à terceira. Essa potência a gente pode escrever como 5 vezes 5 vezes 5, que fazendo as contas vai dar 125. Vamos pegar aqui uma potência com base negativa, por exemplo, menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado vai ficar menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3 vai dar 9, e menos com menos aqui vai dar mais, vai dar um resultado positivo. Agora vamos pegar menos 3 ao cubo. Menos 3 ao cubo vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Aqui menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Então observe que quando a minha base for negativa, mas o meu expoente for par, o resultado sempre vai dar positivo. E quando a minha base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado sempre vai dar negativo. Vamos pegar um outro exemplo, por exemplo, menos 1 elevado a 4. Então aqui nós vamos ter menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Isso aqui vai dar 1. E observe que base negativa e expoente par, o resultado é positivo. Vamos seguir com mais alguns exemplos. Por exemplo, uma fração 2/3 elevado à terceira. Então essa fração vai ficar, essa potência vai ficar 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. E no caso vai ficar 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, vai ficar 8 sobre 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então vai ficar 8 sobre 27. Nós vamos trabalhar bastante na álgebra, então expressões podem estar elevadas a uma potência. Por exemplo, 2x mais 1 elevado ao quadrado, isso daí vai ficar igual 2x mais 1 vezes 2x mais 1, já que eu estou levando aqui ao expoente 2. Um erro comum é, por exemplo, você considerar que 2x mais 1 e escrever dessa forma ao quadrado, ele vai ficar 2x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá? Então isso é errado, mesmo colocando parênteses aqui, isso aqui é errado. O certo nessa expressão é você escrever dessa forma aqui. Um outro cuidado que tem que ser tomado é, por exemplo, você tem menos 3 ao quadrado e você tem menos 3 ao quadrado. Então aqui no caso, nesse primeiro, menos 3 é a base.
Então você vai escrever menos 3, como já foi feito acima, né? Menos 3 vezes menos 3. Isso aí vai dar 9. 9 positivo. Agora, aqui no caso, a nossa base aqui é 3. Então vai ficar menos 3 vezes 3. Tá? E vai dar menos 9. Tá? Então, primeiramente a gente faz a potência. E no caso, essa potência ela é negativa. Então é por isso que dá menos 9. Então tem que tomar cuidado com essa diferença. As potências elas vão ser usadas bastante, por exemplo, para calcular valores de polinômio, por exemplo, de funções polinomiais. Por exemplo, eu tenho a função menos 3x ao cubo menos 2x ao quadrado. E eu quero, vamos supor, calcular o valor dessa função no ponto x igual a menos 3. Então, substituindo aqui, vai ficar menos 3, substituindo na fórmula da função. E aqui o x vale menos 3, vai ficar menos 3 ao cubo. Então, tem que colocar entre parênteses aqui menos 3 ao cubo, menos 2. E aqui no valor do x eu coloco menos 3. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado. Então, fazendo as contas aqui, primeiramente as potências, vai ficar menos 3. E aqui a potência, menos 3 ao cubo vai dar menos 27. E aqui vai ficar menos 2 e aqui eu resolvo a potência. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Então, menos 3 vezes 27, fazendo a conta aqui, vai dar 81. Menos com menos vai dar mais, vai dar positivo. E aqui vai ficar 2 vezes 9, vai dar 18, vai ficar menos 18. E daí a gente faz a diferença. 81 menos 18 vai dar 63. Então, nós vimos nesses pontos, nesses exemplos, as potências com expoente inteiro positivo. Agora vamos ver potência com expoente zero. Então, toda potência com expoente zero vai ser igual a 1. Na verdade, nós vamos considerar a base como sendo diferente de zero. Então, por exemplo, se eu tenho 5 elevado a zero, esse resultado é 1. Toda potência com expoente zero é 1. Todo número elevado a zero é 1. Seja qual for o número, por exemplo, 1581 elevado a zero, esse resultado é 1. Isso daí também vai ser importante quando no estudo das funções. Por exemplo, se eu tenho a função 2 elevado a x menos 3 e eu quero calcular o valor dessa função, vamos supor, no 3. Então, vamos calcular que vai ficar 2 elevado, no lugar do x eu vou colocar 3, vai ficar 3 menos 3, vai ficar 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. Então, vamos ver agora as potências com expoente negativo, o inteiro negativo. Então vamos supor que eu tenha a potência a elevado a menos n. Vamos considerar esse a aqui diferente de zero. Então essa potência com expoente negativo, ela vai resultar numa fração onde o numerador vai ser 1 e o denominador vai ser a mesma potência
só que com sinal trocado. Então a elevado a menos n vai ser igual a 1 sobre a elevado a n. Então, por exemplo, se eu tenho 2 elevado a menos 1, essa potência vai resultar numa fração, onde o numerador é 1, e o denominador vai ser a potência trocando o sinal do expoente. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, que no caso é 1 sobre 2. Então 3 elevado a menos 2 vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado. Numerador 1, denominador a mesma potência, trocando o sinal. 10 elevado a menos 4 vai ficar 1 sobre 10 a quarta. Uma fração, por exemplo, 2 terços elevado a, vamos supor, menos 2, a gente pode aplicar essa ideia, ou então a gente pode simplesmente inverter a fração e trocar o sinal do expoente. Então, no caso, 2 terços elevado a menos 2 vai ser igual a 3 sobre 2 elevado a 2 positivo, que no caso vai dar 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2, que vai ser igual a 9 sobre 4. Se a gente aplicasse a ideia de transformar essa potência com expoente negativo numa fração, o resultado seria o mesmo, só que demoraria um pouquinho mais. Então aqui essa potência com expoente negativo vai ser igual a uma fração com o numerador 1, e o denominador vai ser a mesma potência trocando o sinal. Então aqui vai ficar 1 sobre, e aqui 2 terços ao quadrado vai ficar 2 terços vezes 2 terços, que vai ficar 4 nonos. E aqui a gente vai ter o inverso de 4 nonos, vai ser 9 quartos. Então observe que dá o mesmo resultado. Agora vamos ver uma aplicaçãozinha, por exemplo, uma f de x. E aqui eu tenho 3 vezes x elevado a menos 4. Eu quero calcular, por exemplo, f de 2. Então vai ficar 3 vezes 2 elevado a menos 4. Tá? Então isso daí vai ficar 3. Aí aqui eu transformo essa potência com expoente negativo numa fração. Então vai ficar 1 sobre 2 a quarta. E daí vai ficar 3 vezes 1 sobre 2 a quarta, vai ficar 16. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então nós vamos ter 3 sobre 16. Vamos ver agora os expoentes racionais, ou então expoentes fracionários. Então, por exemplo, se eu tenho uma potência com um expoente fracionário, vamos supor que seja a elevado a m sobre n, essa potência ela resulta numa raiz em que o radicando vai ser a elevado a m e o índice vai ser o n.
No caso aí a gente vai considerar o A positivo e o M e o N inteiros positivos, sendo que o N tem que ser diferente de zero. Então, uma potência com expoente fracionário, ela se transforma numa raiz. E aqui, para o melhor entendimento, a gente pode usar aquele macetezinho da questão da sombra e do sol. Então aqui o meu M está no sol, aí ele vai para a sombra. O meu N está na sombra, ele vai para o sol. Então, por exemplo, 2 elevado a 5 terços. Isso vai resultar numa raiz. A minha base aqui, 2, eu coloco dentro da raiz. E o 5 que está na sombra, que está no sol, aliás, ele vai para a sombra. E o 3 que está na sombra vai para o sol. Então, 2 elevado a 5 terços vai ser igual a raiz cúbica de 2 elevado a quinta. Então, 7 elevado a meio, por exemplo, vai ficar raiz de 7. Aqui o expoente do 7 vai ser 1, não precisa colocar. E aqui o índice da raiz vai ser 2, não precisa colocar também nesses casos. Então, 7 elevado a meio vai ficar raiz quadrada de 7. E isso funciona da forma também invertida. Na verdade, todos os casos anteriores funcionam. Uma igualdade funciona tanto na ida como na volta. Então, por exemplo, se eu tenho raiz de 5, eu posso escrever isso em forma de potência. Então vai ficar 5 elevado a 1 sobre 2. Justamente porque aqui o expoente do 5 é 1 e o índice aqui é o 2. Então o que está na sombra vai para o sol e o que está no sol vai para a sombra. Então, se eu tenho a raiz cúbica de 7, eu posso escrever isso assim: 7 elevado a 1, está na sombra, vai para o sol, e o 3 aqui que está no sol vem para a sombra, vai ficar 7 elevado a 1 terço. Vamos ver as propriedades das potências. Então, a primeira propriedade, ela trata de um produto de potências de mesma base. Então aqui eu tenho a mesma base e tenho um produto de potências. Então, qual é o procedimento aqui dessa propriedade? É repetir a base e somar os expoentes. Então, por exemplo, se eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4, então produto de potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes, vai ficar 2 elevado a 3 mais 4, 2 elevado a 7. Então, se eu tenho, por exemplo, 5 elevado a menos 4 vezes 5 elevado a 5, então eu repito a base e somo os expoentes. No caso aqui vai ficar menos 4 mais 5 vai dar 1, então vai ficar 5 elevado a 1, que é 5. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, ela trata da divisão de potência de mesma base. Então, por exemplo, se eu tenho A elevado a M sobre A elevado a N, então, aplicando a propriedade, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, numa divisão de potência de mesma base, repito a base e subtraio os expoentes.
por exemplo, 2 elevado a 4 sobre 2 elevado a 2. Então eu repito a base, que é 2, e subtraio os expoentes, que é 4 menos 2. Então vai ficar 2 elevado a 2. Outro exemplo, 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. Observe que 2 elevado a 3 é 8, então vai ficar 8 sobre 8, o resultado vai ser 1. Agora vamos aplicar a propriedade, vai ficar 2 elevado, repete a base, né, e subtrai os expoentes, então vai ficar 2 elevado a 3 menos 3, vai ficar 2 elevado a 0. E daí a gente vê uma justificativa do porquê o 2 elevado, potências com expoente 0 tem que ser igual a 1. Justamente para essa propriedade aqui funcionar. Porque esse resultado aqui é 8, esse aqui é 8. 8 dividido por 8 tem que dar 1. E aqui no final, 2 elevado a 0 teria que ser 1 também. Da mesma forma, o próximo exemplo, que é 2 elevado a 2, por exemplo, sobre 2 elevado a 3, aplicando a propriedade da divisão, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 2 menos 3. Vai ficar 2 elevado a menos 1. E 2 elevado a menos 1 é uma fração com o numerador 1 e com o denominador a potência, trocando o sinal do expoente. Então isso vai ser igual a 1 sobre 2. Então isso também justifica, de uma certa forma, as potências com expoente negativo. Tá? Justamente porque 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Simplificando aqui, nós vamos ter 1 sobre 2, que é justamente o resultado de 2 elevado a menos 1 aqui. Agora, essas propriedades a gente vai usar bastante na álgebra. Por exemplo, se eu tenho x elevado a 5 sobre x elevado ao quadrado, então isso daí a gente simplifica já fazendo direto aqui, né, a subtração dos expoentes. Vai ficar 5 menos 2 vai dar 3. Então vamos supor que eu tenho uma expressão x ao quadrado vezes x menos 1 sobre x. Vamos colocar x ao cubo aqui. Então aqui a gente pode simplificar também aplicando a propriedade da divisão de potência de mesma base. Então vai ficar x elevado a 3 menos 1 aqui, que é o expoente do x. 3 menos 1 vai dar 2. E aqui a gente continua com a expressão. Então a terceira propriedade, ela vai tratar das potências de potência. Então, por exemplo, se eu tenho a elevado a m, essa potência elevado a um outro expoente n, então o que é que a gente faz aqui? A gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, por exemplo, 2 ao quadrado elevado à terceira, o que é que a gente faz? A gente repete a base, que é 2, e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, então vai ficar 2 elevado a 6. Então, se eu tenho x elevado a 3 elevado a menos 4, então eu repito a base e multiplico os expoentes. No caso aqui vai ficar 3 vezes menos 4, vai ficar x elevado a menos 12.
e daí eu posso aplicar outra propriedade. Então vai ficar de potências com expoente negativo, então vai ficar 1 sobre x a 12 aqui. A quarta propriedade vai tratar do produto elevado a um expoente, vamos supor um expoente m. Então isso vai resultar num produto onde o primeiro fator vai ser elevado ao expoente e o segundo fator vai ser elevado também ao expoente. Então, por exemplo, 2 vezes 3 elevado ao quadrado, isso vai ficar igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tá fazendo a conta que vai dar 4 vezes 9, que é igual a 36. A quinta propriedade, ela vai tratar de quociente de frações. Vamos supor uma fração a sobre b elevado a um expoente m. Então essa propriedade vai dizer que eu elevo o numerador ao expoente e elevo o denominador ao expoente, ao mesmo expoente. Então, por exemplo, 2 terços elevado a 4, isso aí eu posso escrever assim: 2 elevado a 4 sobre 3 elevado a 4. Além dessas 5 propriedades, nós temos uma propriedade que é importante também, que é a propriedade distributiva. Então vamos supor, vamos colocar aqui como sendo a sexta propriedade, a propriedade distributiva. Vamos supor que eu tenha essa expressão aqui: a vezes b, x elevado a n, mais a vezes c, x elevado. Aí aqui eu tenho um expoente no x que é a soma m mais n. Tá, vou colocar n mais m aqui para tá. Então o que é que a gente pode colocar em evidência, que é o a, que ele é comum, e o x elevado a n, aqui dá para colocar ele em evidência também, justamente porque aqui nessa potência eu posso aplicar a propriedade, né, e transformar essa potência aqui num produto de potência de mesma base. Então vai ficar x elevado a n vezes x elevado a m. Então dessa forma dá para a gente colocar o a em evidência, que ele é comum, e o x elevado a n também, que ele é comum. E o que vai ficar entre parênteses é o b, e aqui o c vezes x elevado a m. Tá? Então, resumindo, se eu tenho uma expressão dessa forma, um a vezes b, x elevado a n mais um a vezes c, x elevado a n mais m, então dá para colocar o a e o x elevado a n em evidência. E o que vai ficar entre parênteses aqui é o b e o x elevado, e o c, né, e o x elevado a m. Então, por exemplo, vamos pegar 6x
ao quadrado mais 3x à quarta. Então o que a gente pode colocar em evidência aqui é o 3, porque o 6 é múltiplo de 3, e dá para a gente colocar também aqui o x ao quadrado. Então aqui vai ficar 2, né, porque aqui eu vou ter 2 vezes 3, que é o 6, x ao quadrado. Então, colocando 3x ao quadrado em evidência, coloco dentro do parênteses o 2, mais, e aqui o 3, ele já aparece aqui, e o x a quarta, o x à quarta aqui, ele é x ao quadrado vezes x ao quadrado. Então dá para a gente colocar o x ao quadrado em evidência. Então vai ficar no parênteses aqui x ao quadrado. Um outro exemplo. Vamos supor que eu tenha 3x ao quadrado mais x à quarta sobre 2x. Então, nesse caso, eu posso colocar o x ao quadrado em evidência, certo? Porque ele é comum aqui, e só é observar que ele é comum aqui também, porque x à quarta é x elevado a 2 mais 2, que é x vezes x elevado ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, colocando x ao quadrado em evidência, vamos ter dentro do parênteses o 3 mais o x ao quadrado sobre o 2x. E aqui, considerando o x diferente de zero, isso aqui ainda pode ser simplificado ainda, aplicando a outra propriedade, né, da divisão de potência de mesma base. Então, aplicando essa propriedade, vai ficar, repete a base, que é o x, e subtrai o expoente. 2 menos 1 vai dar 1. Então, o resultado vai ficar x, aí entre parênteses 3 mais x ao quadrado sobre 2 apenas, porque 1x do numerador foi cortado com 1x denominador. Um último exemplo dessa parte, vamos pegar, por exemplo, x elevado a meio mais x elevado a 3 sobre 2 sobre x. E aqui a gente tem que observar o seguinte, que x elevado a 3 sobre 2, a gente tem que procurar aqui uma forma de observar o que é que esse 3 sobre 2 tem a ver com o meio aqui. Então a gente pode escrever 3 sobre 2 dessa forma, como sendo 1 mais meio. Então observe que eu vou poder colocar o x elevado a meio em evidência, porque x elevado a 1 mais meio é x elevado a 1 vezes x elevado a meio. Então aqui essa expressão ela vai ficar assim, x elevado a meio mais, aí o x elevado a 3 sobre 2 eu posso escrever ele dessa forma. Então vai ficar x vezes x elevado a meio, isso tudo sobre x. Então observe que aí a gente pode colocar o x elevado a meio em evidência. Então, colocando ele em evidência, dentro do parênteses vai ficar 1, e aqui x sobre x. E daí dá para a gente continuar, porque aqui novamente dá para aplicar a divisão
potência de mesma base. Então aí a gente vai ter x elevado a meio menos 1. Meio menos 1 vai dar menos meio. E repete o parêntese, 1 mais x. E observe que x elevado a menos meio eu posso escrever como sendo uma fração com o numerador 1 e o denominador sendo a mesma potência trocando o sinal. Então vai ficar x elevado a meio aqui no denominador. E aqui a gente repete o parêntese. Até tirei do parêntese aqui. Então isso aqui, essa expressão ainda posso escrever assim, ó, 1 mais x, e esse x elevado a meio eu posso escrever na forma de raiz. Então a expressão final foi essa, após as simplificações, após a aplicação das propriedades das potências. Tudo ok?